E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise detalhada. Tem uma data chegando que vai virar o ambiente de trabalho no Brasil de cabeça para baixo, no bom sentido. Maio de 2026. É aí que a nova norma regulamentadora número 1, a nossa conhecida NR1, entra em vigor com força total. E não é só mais uma regrinha qualquer não, é uma evolução histórica nas proteções trabalhistas. Pensem nela como um sistema operacional novinho em folha, feito para focar totalmente na integridade e no bem-estar de quem trabalha. A gente está saindo daquele modelo antigo, super reativo, para um sistema de gestão ativo e totalmente unificado. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. Maio de 2026, o fim da segurança em silos. Historicamente, a gestão de segurança era uma coisa muito fragmentada nas empresas. A galera da ergonomia ficava de um lado, o pessoal da segurança química lá do outro, e a saúde mental, bom, muitas vezes nem entrava na roda. Cada departamento operava isolado no seu próprio quadrado, sem se falar direito. Essa nova norma vem exatamente para decretar o fim oficial dessa separação, unificando a saúde ocupacional em uma visão verdadeiramente holística, garantindo que o trabalhador seja protegido por inteiro. Para nossa pauta de hoje, a gente vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, a nova era da segurança. 2. Perigo contra risco. 3. Além do capacete e bota. 4. O ciclo prático do GRO. 5. Impacto e direitos dos trabalhadores. E para fechar, o tópico 6, a diferença entre GRO e PGR. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, a nova era da segurança e a NR1 como nossa plataforma base. Para entender bem essa nova era, a analogia da tecnologia cai como uma luva. Imagina que as normas específicas, tipo as de trabalho em altura ou controle de ruído, são os aplicativos instalados no celular. A NR1 é o próprio sistema operacional que garante que tudo isso rode junto, sem travar. E aí entra o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ele atua como a engrenagem central dessa atualização. É uma camada de gestão contínua que força as organizações a aplicarem o mesmo rigor técnico para tratar riscos físicos, químicos, biológicos e olha só que avanço histórico, os riscos psicossociais. Passando para o tópico 2, perigo contra risco e os fundamentos dessa legislação. Antes da gente mergulhar nos modelos de gestão, precisamos deixar muito claro onde mora a raiz de muitas falhas de segurança, a diferença entre perigo e risco. O perigo é a fonte, a causa de tudo. Pode ser algo super tangível, como uma serra elétrica sem a grade de proteção, ou algo invisível, como uma meta produtiva com um prazo totalmente surreal. Já o risco é a probabilidade e a gravidade daquele perigo dar errado e gerar um dano. A serra desprotegida traz o risco físico de um corte profundo. O prazo imposto de forma absurda gera o risco psicossocial de um burnout violento. A sacada da legislação é entender que nem sempre dá para apagar o perigo da existência, mas o risco que ele gera, esse tem que ser rigorosamente controlado. E isso nos leva à seção 3. Além do capacete e bota, a grande evolução da saúde mental. Chegamos na parte que é de longe a mais transformadora da nova NR1. Historicamente, segurança do trabalho no Brasil sempre foi uma coisa muito visual, priorizando capacetes e botas. Agora, a saúde mental entra com peso total na matriz de segurança. Mas a pergunta é, como a gente mede algo subjetivo? Afinal, não tem um termômetro para medir o desespero humano. A resposta é seguir o rastro dos dados. Se o risco é uma carga de trabalho exaustiva, o indicador objetivo passa a ser a análise fria daquelas horas extras ou do aumento nas faltas, o famoso absenteísmo. Para riscos de conflitos tóxicos, as empresas têm que cruzar a taxa de rotatividade com volume de queixas nos canais internos. A gestão passa a ser totalmente guiada por dados. E o assunto é tão sério que reflete direto na regulamentação, que agora exige treinamentos fortíssimos de 12 horas. O impressionante aqui é que um quarto desse tempo, ou seja, 3 horas inteirinhas, tem que ser dedicado exclusivamente aos riscos psicossociais e à saúde mental. Isso deixa muito claro que a lei não tratou o assunto como um detalhe qualquer. É um pilar central na formação e na conscientização de qualquer pessoa no mercado formal, focado mesmo em blindar a estrutura psicológica das equipes. Vamos para o nosso quarto ponto, o ciclo prático do GRO e como ele funciona como um processo vivo. A teoria é muito bonita, mas como esse mecanismo roda na operação prática? Tudo acontece através de 4 passos contínuos. A lei foi desenhada para que o sistema seja atuante no chão de fábrica e nos escritórios, e não só um relatório de conformidade jogado numa gaveta. Imagina um call center operando sob altíssima pressão. Passo 1. Identificação. A gente roda questionários anônimos e mapeia as queixas. Passo 2. Avaliação.
Constata-se que o estresse verbal é um risco prioritário absurdo ali. Passo 3, prevenção, é a hora de agir, criando pausas de descompressão ou dando treinamentos de liderança não punitiva. E o passo 4, monitoramento constante para verificar se a rotatividade finalmente diminuiu. É um ciclo que não para nunca. Como resultado direto disso tudo, gerenciar o clima do ambiente de trabalho deixou de ser um problema exclusivo do RH, passou a ser uma obrigação legal formal da segurança do trabalho. Deixar ambientes cultivarem toxicidade gera prejuízos imensos. Tem pesquisa demonstrando quedas de produtividade de até 20% causadas apenas por atritos internos constantes. Ou seja, o profissional de segurança, a partir de agora, também precisa ser um gestor focado na cultura e no bem-estar humano. O que nos traz a seção 5. Impacto e direitos dos trabalhadores. No meio de tanta discussão sobre gestão e sistemas, o que essa nova regra traz de diferente na vida prática de quem acorda todo dia para trabalhar? O grande impacto real é a evolução de direitos muito tangíveis. O destaque absoluto é o direito de recusa empleado. Antes, o respaldo total da lei para parar de trabalhar envolvia quase sempre um risco físico iminente, tipo um andaime que estava balançando muito. A partir de agora, diante de casos comprovados de assédio sistemático ou pressão psicológica abusiva, a recusa de continuar a atividade se torna uma ferramenta de autopreservação legal contra o risco mental grave. Além disso, a lei fortalece a participação ativa das equipes para mapear os problemas da rotina, abrindo portas para um suporte psicológico acessível e totalmente sigiloso. E por fim, o nosso tópico 6. GRO e PGR. A diferença prática entre gestão e documentação. É impossível explorar essas novas diretrizes sem tropeçar nessas duas siglas o tempo todo. GRO e PGR. Para facilitar e nunca mais confundir, a analogia com finanças pessoais é excelente. O GRO atua como a sua filosofia de finanças. São os hábitos diários de economizar, a sua estratégia mental para analisar se vale a pena arriscar um investimento. É um processo de pensamento constante. Já o Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR, é a sua planilha do Excel. É o extrato do banco impresso, aquele documento físico que fotografa as contas de um momento específico e lista quais são os planos de cortes do mês que vem. O GRO é a mentalidade viva agindo. O PGR é a ferramenta física documentando esse plano. E a nossa exploração de hoje termina com uma provocação. Com as regras tão claras, punições definidas e os prazos chegando, o que realmente vai definir se a NR1 deu certo para proteger quem está ali na linha de frente? Será o desafio técnico de transformar emoções supercomplexas em metas matemáticas e planilhas? Ou a verdadeira parede que a gente vai ter que escalar é o obstáculo cultural imenso de fazer lideranças e equipes sentarem na mesma mesa, dispostos a discutir a saúde mental de maneira honesta, respeitosa e sem medo no próprio local de trabalho? Fica aí essa pergunta essencial para o nosso futuro. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise.